Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Certo dia, em uma cidade aparentemente tranquila. Por quê? Por que que isso tá acontecendo? Eu apenas queria voltar pra minha casa. Você, quem é você? Eu nunca fiz nada pra ninguém. Por que que você fez isso comigo? Não, isso não pode estar acontecendo. Eu ainda sou muito jovem, eu tinha um longo caminho pela frente. Esse dinheiro, por que você está pegando meu dinheiro? Você só fez isso pra poder pegar o meu dinheiro? Não faça isso, meu avô ainda está me esperando no hospital. Eu tenho que usar esse dinheiro pra poder salvar a vida dele. Não era pra eu ter entrado nesse beco. E a propósito, quem é aquela pessoa? O meu nome é Yani, eu tenho 20 anos e dia 18 de setembro daquele ano, uma pessoa misteriosa tirou a minha vida dentro daquele beco. Mas de repente, naquele mesmo dia, eu acordei. De repente, eu comecei a escutar o barulho da buzina do trem e foi naquele momento que eu acordei. Ah, que barulho foi esse? Onde é que eu estou? Isso é um trem? Não, não tá certo. Eu não me lembro de ter entrado num trem. Será que eu ainda tô sonhando? É muito estranho. Por que que não há ninguém nesse trem, só eu? E esqueça, o mais importante agora é o meu avô. Ele ainda tá me esperando naquele hospital. O dinheiro, eu ia usar o dinheiro para poder fazer a cirurgia dele. Ah, espera um pouco. Pra onde é que esse trem tá indo? Mas aquilo poderia ser uma cidade, mas eu nunca vi essa cidade na minha vida. Onde é que é esse lugar? Me deixe descer daqui. Eu só quero sair, vocês devem estar enganados. Eu nunca peguei esse trem. Espera um pouco. O meu dinheiro, cadê o meu dinheiro? Eu obviamente acabei de retirar no banco. Cadê ele? Pera aí, eu me lembrei. O meu dinheiro foi roubado pelaquela pessoa. Eu tava achando que aquilo era apenas um sonho, então eu realmente morri. Além de perder meu dinheiro, eu acabei morrendo. Aquele dinheiro eu ia usar pra salvar a vida do meu avô. Não, sem chance. Por que que eu sou tão azarado assim? O meu avô tava esperando por mim. Por que que aquele cara teve que fazer isso? Vamos, pare esse trem. Pare agora mesmo. Essa cidade pra onde o trem está indo, onde é que ela fica? Ah, mas que som é esse? De repente, uma caixa de som no trem começa a dar um aviso pros passageiros. A próxima parada vai chegar em breve e o destino é o submundo. Fala pros passageiros verificar os pertences deles para que eles estejam prontos para descer. Submundo? Parando pra pensar, não é algo surpreendente, já que eu acabei morrendo. Eu não achava que o submundo era desse jeito, mas quem é que se importa com o submundo? Eu só quero descer desse trem agora. Finalmente, agora eu posso sair daqui. Vamos lá, eu tenho que ver como é essa cidade. Vovô, me desculpe, eu voltarei em breve. Até lá, espere um pouco por mim, por favor. O Yani vai passando pelo portão da cidade. E sabe o que isso aqui me lembrou, rapaziada? A Viagem de Chihiro. Quem é de vocês já assistiu? Aquele filme é muito bom. Eu realmente não imaginava que o submundo era desse jeito. E essas pessoas, será que elas tiveram o mesmo destino que eu? Um pessoal ali em volta fica brigando. Mascarado fala pro Orelha de Cachorro dar o tempo dele. Orelha de Cachorro fala que sente muito, que vai pagar o que deve pra ele, mas que é só pra ele esperar mais alguns dias. Mascarado fala que é imperdoável e o outro cara fica pedindo por favor. Esses caras estão brigando no meio da rua. O que será que aquele Orelha de Cachorro fez? Eu acho melhor sair de perto, eu não quero me envolver nisso. Ah, mas o que é isso? É realmente um dragão? Não, não me coma, eu já morri uma vez, eu não quero morrer de novo. Mas o que foi isso? É um holograma? Por que existem dragões aqui? A propósito, essas roupas não são minhas. Cara, ainda não me caiu a ficha. Eu não consigo aceitar isso. Eu quero ir pra casa agora mesmo. Um cara acaba escutando o que o Yanin tá falando. Começa a chamar o Yamin pra ir junto dele. O quê? Você tá falando comigo? Mardicap fala que é isso mesmo, que é pro Yanin ir até ele. Vocês vão entender porque que eu tô chamando ele de Mardicap daqui a uns 3, 4 episódios. Ele pergunta se o Yanin é novo ali. Sim, é isso mesmo. Eu acabei de chegar pelaquele trem. A propósito, quem é você? Mardicap fala que ali tá muito movimentado e que é pra eles entrarem em alguma loja. Ei, espera aí, por que você tá me agarrando, hein? Eles vão chegando numa cafeteria. Mardicap fala que ali vende vários chás decentes, que é pro Yanin se juntar a ele, que ele vai pagar uma xícara de chá. Realmente, parece uma casa de chá isso aqui, como se fosse no mundo real. Mardicap puxa uma cadeira e fala pro Yanin sentar ali. É, realmente, esse lugar não é tão ruim assim. Mardicap fala pro Yanin não ser tão educado assim com ele, que é pra ele se sentir como se estivesse conversando com um amigo na casa dele. A propósito, eu ainda não perguntei o seu nome. Mardicap fala que o nome dele é Wang Xiaoxi, que ele normalmente ajuda os recém-chegados dando informações pra eles. E se o Yanin quiser, basta chamar ele de Xiao Wang. Na tradução, Pequeno Wang. Vai dando o cartão dele pro Yanin. Eu tenho uma pergunta. Onde é exatamente esse lugar? Mardicap pergunta se ele ainda não entendeu. Aquilo ali é o submundo, pra onde todos os seres que morrem vão. Então eu realmente morri e esse é o submundo. Então quer dizer que eu sou um fantasma? Mardicap diz pra ele se acalmar, que apesar dele estar no submundo, ele tá parcialmente vivo ainda. Aquela ali é a alma dele e depois que a alma perde o seu tempo, ele finalmente vai morrer. Não é pro Yanin se preocupar tanto, ele ainda tá vivo. Então eu realmente estou vivo. Mardicap fala que é isso mesmo, que vai contar uma coisa pra ele. No mundo real, ele pode
pode até ter morrido, mas a partir do momento que ele foi colocado no submundo, isso pode estender o tempo dele indefinidamente. Se o Yanni desejar, ele pode sair desse mundo, mas precisa atender certas condições especiais. Só dessa forma ele vai conseguir sair do submundo. O quê? Então eu realmente posso voltar pro meu mundo original? Retornar pro meu mundo, salvar o meu avô, voltar pra minha casa, certo? Quais são as condições especiais que você está falando? Mardicap fala que todos os dias eles podem participar de um jogo, que esses jogos são desenvolvidos por uma pessoa misteriosa. O quê? Um jogo? Mardicap fala que é isso mesmo, contanto que ele termine o jogo, ele vai receber algumas cartas de baralho. Pergunta pro Yanni se ele conhece as cartas de baralho. Se for as cartas igual do meu mundo, eu sei o que é. Mardicap fala que já que ele conhece, isso é bom. As condições especiais é coletar 54 cartas de poker. Ele tem que encontrar a chave pro poder oculto das trevas, só assim ele vai poder voltar pro mundo real. A pegada desse mangá aqui, rapaziada, não sei se vocês já assistiram, Alice in Borderland, uma série japonesa que tem na Netflix. É nessa mesma pegada aqui, o pessoal joga uns jogos mortais para poder receber essas cartas. Com as cartas eles finalizam o jogo e conseguem voltar pro mundo real. Aquela série é muito boa, tem na Netflix se vocês quiserem assistir. Eu não sei não, hein, Mardicap, isso aqui tá parecendo mais um conto de fadas pra mim. Mardicap fala pra ele não se preocupar com os mínimos detalhes, que é só ele participar dos jogos e conseguir as cartas, ele vai conseguir voltar pro mundo dele. Tá certo, se você diz, então vou ver como é que funciona esses jogos. Mardicap fala pra ele não ter pressa e esperar um pouquinho. O que foi? Você tem mais alguma coisa pra me dizer? Mardicap fala que ajudou ele com algumas informações, que agora chegou a hora do pagamento. Ah, sobre isso, eu não tenho dinheiro comigo. O que você quer? Ele fala que não é dinheiro, é a hora. Hora? O que você quer dizer com hora? Mardicap pergunta se o Yanni já ouviu falar que o tempo é dinheiro, que gastar tempo agora é gastar tempo, não tem mais nada a ver com dinheiro. O resto da vida do Yanni agora é o seu capital. Conforme ele for ganhando nos jogos, isso dará mais tempo de vida pra ele. Tá certo então, quanto de tempo você precisa? Mardicap fala que só 5 dias. Diz pro Yanni não se preocupar tanto assim, que olhando pro rosto dele ele parece ser jovem. Ele deve viver pelo menos uns 50 anos ou mais. Tá certo, vamos lá. A propósito, como é que eu vou pagar esse tempo pra você? Mardicap fala pra ele esperar um momento. De repente ele puxa uma máquina falando que o Yanni vai ter que usar aquilo ali. Aquela máquina é um método de pagamento por tempo, um método exclusivo. Basta o Yanni colocar a mão ali e digitar. Ah, então é só fazer isso? E agora, como é que eu coloco a senha? Mardicap fala que a senha é o aniversário dele. Nisso a maquininha começa a apitar. Parece que deu certo. Maquininha fala que a transferência foi bem sucedida, que essa transferência totalizou 7.200 minutos. Agora o saldo do usuário é de apenas 10 minutos. Mas o que? 10 minutos? Ei, essa máquina tá quebrada, por que ela tá mostrando só 10 minutos? Mardicap começa a rir, dizendo que achou que faltava pelo menos 1 hora pra ele. Ei, o que significa isso? Obviamente eu só transferi apenas 5 dias pra lhe dar o tempo. Como é que faltam apenas 10 minutos? Mardicap fala que isso significa que ele só tem 10 minutos de vida. Dá um tapa na mão do Yanni, diz que foi bom fazer negócios com ele. Começa a rir da cara do Yanni, diz que 10 anos de longevidade naquele mundo ali é igual a 1 dia. Ou seja, 5 dias é igual a 50 anos na vida real. Mardicap sai avoado falando pro Yanni valorizar esses últimos 10 minutos de vida dele. Esse cara, ele me enganou. Ei, seu grande mentiroso, pare aí mesmo. Vamos, devolva o meu tempo. Alguém de repente segura na perna do Yanni. O orelha de cachorro lá fica falando pro Yanni salvar ele. Mascarado diz que agora vai aceitar o tempo dele. O orelha de cachorro fica chorando falando pra ele não fazer isso. Fica implorando pro Yanni dar um pouco de tempo pra ele. O tempo na mão dele acaba chegando em 0. Quando isso acontece, o orelha de cachorro se transforma em pedra. Mas o que? O que é isso? O que tá acontecendo? Esse cara, ele perdeu todo o tempo dele. E foi isso que aconteceu. O pessoal em volta fica rindo. Um outro fala que foi muito lamentável esse tipo de morte. Outro carinha fala que o do lado dele é o próximo. Agora que eu percebi, rapaziada, olha o Majin Buu ali atrás. Esse autor é resenha demais, hein? De repente o caminhãozinho vai chegando ali. Aqueles coelhinhos começam a descer dele. Esses coelhos, eles estavam no restaurante, também estão aqui agora. O que eles vieram fazer aqui? Um dos coelhinhos começa a carregar o pedaço do cara. Os outros vão ajudando a recolher os pedaços do cara dali. Parece que esse é o trabalho deles, mas o mais importante, depois que você perde o seu tempo, você morre. Aquele cara, ele roubou meu tempo e agora... Ah, só me restam 10 minutos, o que eu devo fazer? Que má sorte, mas que má sorte. Um alto-falante ali perto de repente fala que o jogo já vai começar. Os jogadores que quiserem participar podem ir no caixa eletrônico mais próximo de maneira ordenada, para que eles consigam participar do jogo. Pede por favor para evitarem brigas durante o processo de confirmação e se alinharem em filas de maneira ordenada. O jogo, aquele Mardicap, ele acabou de falar que os jogos podem ganhar tempo como recompensa. É isso. O alto-falante fala para todos trabalharem juntos de maneira ordenada para manter a segurança no submundo e agradece
Agradece ao pessoal pela cooperação. Eu não posso perder tempo, eu tenho que me apressar. O banco, parece que aqui, o banco de tempo, já tem uma rapaziada lá dentro do banco. Eu tenho que me apressar, eu tenho que me apressar. Jogo, vamos, eu quero entrar no jogo. É isso, parece que é isso. Pera aí, mas como se usa isso? De repente a máquina pita falando pro Yanin verificar as informações pessoais dele. Bem, o meu nome, a minha identidade, é isso mesmo. Vamos lá. Mas o que? Recompensa, flor de ameixeira de 4 estrelas. Bem, eu não sei o que é isso, mas de Cap não me explicou muito bem. Vovô, por favor, me abençoe. É tudo ou nada. De repente começa a acontecer algo ao redor da máquina. É impressão minha ou o tempo tá parando? Eu já tô dentro do jogo, mas o que tá acontecendo? Tigrezinho na tela da máquina dá as boas-vindas pra ele. Fala pro Yamin prestar atenção nas regras, que ele não vai poder repreender e implorar dentro do jogo. Mas eles podem lutar entre si lá dentro. Mas nem o Tigrezinho, nem ninguém responsável pelos jogos pede o tempo dele em troca. É pro Yanin tomar cuidado pra não ser enganado por outras pessoas. E ele tem que se preparar porque agora o jogo já vai começar. De repente um portal abre do lado dele, de uma forma ou de outra. A única coisa que eu tenho que fazer é me manter vivo. Tigrezinho fala pra ele aproveitar o jogo. E por fim, deseja que o jogador tenha sorte e longevidade. Mas essa luz é muito forte. Então, esse é o jogo, eu já estou dentro do jogo. Isso não parece muito bem com o jogo. De repente um pessoal se aproxima dele falando que aquele cara é bem estranho. O outro diz que parece que ele é um recém-chegado. Tem outros jogadores aqui também. Ao redor do Prota tem várias pessoas. Esse aqui eu vou chamar de Cyborg. Já esse cara aqui eu vou chamar de Tisha, porque realmente parece, rapaziada. Aquela série que eu falei pra vocês um tempinho atrás, de Alice in Borderlands. Esse cara aqui é igualzinho o Tisha. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Eu acho que o autor se inspirou nele pra fazer esse personagem. No jogo ali também tem essa tiazinha diferenciada. Um bad boy ali junto com a sua namorada. O nome desse cara aqui vai ser Shirogami. Esse velho aqui vai ser o Pescocinho. Vocês vão entender depois. Todas essas pessoas estão participando desse jogo também. De repente uma pessoa disse que até mesmo o recém-chegado ousou desafiar na dificuldade da flor da ameixa assim que apareceu naquele mundo. Que a coragem do Yanin é realmente louvável. Ele fala pro Yanin não ter medo dele, que aquele ali é o irmãozão dele, o Huang Xiao, da loja Assassino Azul e Vermelho. Já vai abraçando o Yanin falando que vai garantir que ele vença esse jogo, mas que em troca ele vai ter que aparecer na loja dele de vez em quando. Bem, sobre isso, eu não gosto muito de ser chamado de irmão mais novo. Você poderia parar com isso? O monitor gigante de repente fala que o jogo do Homem de Madeira está prestes a começar, que os jogadores precisam ler as regras que ele vai mostrar com atenção. Todo mundo para de repente e começa a olhar pro monitor. Nome do jogo, Homem de Madeira 1, 2, 3. Quem aí pegou a referência, hein, rapaziada? Batatinha frita 1, 2, 3. Tipo de cartão, clube de 4 estrelas. O número de participantes é de 9, mas não tem limite. Condições de vitória, vocês têm que alcançar a linha de chegada dentro do tempo específico. As regras do jogo, primeira, o jogo começa na contagem regressiva. Os jogadores começam na linha de partida enquanto o Homem de Madeira está cantando. Quando o Homem de Madeira emite o comando 1, 2, 3, Homem de Madeira, sem falar e sem mover, todos os jogadores têm que parar imediatamente as suas ações. Os infratores serão punidos, igualzinho o Batatinha Frita, cara. Após o término da punição, o jogador continuará a partir da posição original, e o tempo de pausas não serão incluídos na contagem regressiva. 1 minuto após o início do jogo, as luzes no local começarão a partir da posição inicial, e serão apagadas linha por linha. Os jogadores que caírem na escuridão serão punidos, e quando o quinto jogador atingir o ponto final, o jogo terminará e o tempo será eliminado. Os jogadores restantes que não atingirem o ponto final falharão no jogo. Tatuado fala que isso é bem simples, que não passa de uma competição de velocidade nesse caso, que a única coisa que esse jogo tá fazendo é desperdiçando tempo e dando tempo pra eles. Não, eu não acho que seja isso, não deve ser tão simples assim. Mas o que é isso? Por que o chão tá tremendo? O boneco de madeira gigantão já cai na frente deles. O boneco fala que há tantos irmãos e irmãs brincando com o bebê hoje. Começa a rir, fala que o bebê tá muito feliz. Diz pro pessoal que já que o bebê tá ali, não é pra eles ficarem esperando. Shirogami já puxa um cartão falando que é pra eles esperarem um pouco, que ele solicita pra começar mais cedo a partida. O boneco fala que parece que um deles tem um cartão de privilégio, que tá tudo bem então, eles podem começar o jogo mais cedo. Shirogami já sai avoado. Tatuado fala que realmente existem pessoas que estão dispostas a gastar 2 dias pra comprar um cartão quebrado, que só pode ser usado uma vez ainda. Ele é o que mais se irrita com esse tipo de pessoa que tenta ser inteligente. Cartão de prestígio, mas o que é isso? Nesse caso, a taxa de vitórias ao começar mais cedo será melhorada. Shirogami gastou 2 dias, mas se ele ganhar em primeiro, ele vai ganhar 4 dias. Definitivamente não é uma perda. Bebê fala que ele mal consegue esperar de tanta empolgação, diz que ele já vai começar a cantar. Já que a partida vai começar mais cedo, tudo que eu tenho que fazer é improvisar. De repente o bebê começa a cantar. Ei, o que está acontecendo? Por que vocês são tão rápidos? Os caras já vai correndo avoado. Cyborg lá em cima é o mais apelão, consegue voar. Esses caras, por que eles conseguem correr tão rápido? Será que eles injetaram o sangue de leopardo no corpo deles? Que tipo de feitiçaria é essa e por que aquele cara tá voando? Espera um pouco.
Aquela tiazona, ela tá atrás de mim. A tia já vai pegando um elixir diferenciado, começa a jogar tudo pra dentro, fica rindo, falando que agora o bicho vai pegar. O quê? Por que essa tia ficou tão rápida? Vamos lá, esperem por mim. Eu realmente sou muito azarado. Com certeza não tá certo. As pessoas aqui devem ter algumas habilidades especiais que eu não conheço. O boneco começa a cantar. Somos todos pessoas de madeira. Se você não falar, não me moverei. Se você não andar, não sorrirá. Qual bebê não fica feliz? Qual bebê não está bem? Qual bebê não pode morrer? Crianças estão brincando. É tão divertido persegui-las e acabar com elas. Uma está segurando um facão. A outra está segurando uma máscara de fantasma. Depois de terminar o jogo, você precisa descansar. Homem de madeira. 1, 2, 3. Não fale, não se mova. Não fale, não se mova. A tia para de repente, mas acaba tropeçando por conta da velocidade que ela tava. Com isso, ela acaba se movendo e consequentemente caindo no chão. Essa foi por pouco, eu parei a tempo antes dele terminar de cantar. Aquela tiazinha, ela caiu bem ali na frente. O boneco começa a rir, falando que uma pessoa cometeu uma falta. Fica se balançando pra lá e pra cá, diz que aquela tiazinha se moveu. Ela caída no chão, fala que isso é muito ruim. O boneco fala que já que ela cometeu uma falta, de que forma ele deve dar a punição pra ela. Todo mundo fica parado. A tiazinha fica olhando pro boneco. O boneco fala que vai deixar o Xiaobai brincar um pouco com eles. Algo começa a aparecer na barriga dele. Uns dentes começam a sair de lá de dentro. O monstro vai colocando a cabeça pra fora da barriga do boneco. O boneco fala pro Xiaobai se divertir um pouco com aquela tiazinha que cometeu uma falta. Mas que barulho foi esse? Eu não posso olhar pra trás. Eu não posso me mexer, eu não posso me mexer. Se eu me mexer só um pouquinho, essa coisa horrível vai me devorar. Morotó começa a se aproximar da tiazinha, já vai indo com tudo pra dar uma mordida nela. Tiazinha rapidamente já se esquiva do Morotó, começa a sorrir, vai preparando o soco pra dar no Morotó, já vai pulando pra cima dele, em seguida dá um ataque, a mão dela começa a se transformar em algo, aquela coisa vai perfurando a barriga do Morotó, começa a sair uma gosma verde. Tiazinha fala que consegue lidar com isso, que é apenas um verme. Essa tiazinha, ela é incrível, isso que ela usou agora é o poder especial dela. Morotó começa a rir, tiazinha fala pra ele usar qualquer outro truque que ele tiver. Morotó começa a jogar uma gosma pra cima dela, tiazinha por pouco acaba desviando, mas uma gota daquela gosma acaba pegando no pé dela, a perna dela começa a ser consumida pelaquela gosma, a perna dela é arrancada só com aquela gotinha de gosma que caiu nela. Tiazinha perde o equilíbrio e acaba se esbagaçando no chão. De repente ela puxa uma poção de cura, rapidamente já vai destampando e jogando a poção pra dentro. Com isso a ferida dela acaba se curando. Morotó, como não gosta de desperdiçar comida, já vai comendo a perna dela. O boneco fica rindo, falando que isso é ótimo, que agora o Morotó vai ter o que comer. Agradece a tiazinha por ter dado uma merenda pro Morotó, porque já tem um tempo que ele não come nada. O Morotó começa a entrar na barriga dele. O boneco fala que vai dar início a uma nova partida. Tiazinha diz que parece que ela vai precisar de uma prótese de perna. O boneco grita dizendo que é melhor continuar o jogo, ele vai começar a cantar agora. Aquela coisa comeu a perna da tiazinha. Então esse é o submundo. O boneco começa a cantar novamente. Somos todos pessoas de madeira. Se você não falar, não me moverei. O pessoal começa a correr novamente. O que eu posso fazer? Se continuar desse jeito, eu vou acabar que nem aquela tiazinha. Tiazinha fica caída no chão, falando que o maldito jogo começou de novo. Eu tenho que me apressar e correr o mais longe que eu puder. Se eu não vencer esse jogo, eu vou acabar morrendo. Só faltava 10 minutos até meu tempo acabar. Numa situação como essa, a simpatia não pode transbordar. Mas aquela tiazinha... parece que eu não vou conseguir fazer isso. Eu realmente tô querendo morrer, só pode. Não se preocupe, tiazinha, eu vou te ajudar. Tiazinha pergunta por que ele tá ajudando ela. Não fale, tente conservar sua energia e se concentrar. Você não pode aceitar simplesmente morrer num lugar como esse. Cyborg lá na frente pergunta o que aquele garoto tá pensando. Se ele realmente tá tentando salvar pessoas numa situação como essa. Tiazinha pergunta como ela poderia conhecer alguém como Yanni nesse mundo. Peraí, mas isso... a regra tava falando que se as luzes apagarem, de repente uma luz começa a se apagar. Não, isso é ruim, temos que nos apressar. Tatuado grita pro Yanni, se ele ficar na escuridão ele terá problemas, que é pra ele correr o mais rápido que puder. Tiazinha começa a puxar uma poção falando que é tarde demais, que o Yanni tem que beber aquilo imediatamente. Aquela poção, se eu não me engano, é que ela bebeu lá no início. Não tenho tempo pra ficar pensando, vamos logo. O meu corpo, o que tá acontecendo com os meus órgãos? Eu não sei o que tá acontecendo, mas só sei que tá me dando uma energia absurda. O pescocinho começa a olhar pra trás, perguntando como é que ele ficou tão rápido. Desse jeito ninguém pode me parar, vamos lá. Depois de terminar o jogo, você precisa descansar. Homem de madeira. 1, 2, 3. Não fale, não se mova. Não fale, não se mova. Todo mundo para de repente. Isso não é divertido, ninguém se mexeu. Deu ruim, se o jogo não continuar rapidamente, a escuridão irá nos alcançar. Essas luzes... A escuridão já está quase nos acompanhando. Todo mundo fica em silêncio. Nós somos os últimos, essa escuridão vai nos alcançar. Só mais uma luz. Se essa luz se apagar, nós estamos condenados. Essa é a última, não se apague. Por favor, não apague. De repente a luz apaga. O boneco de madeira fala que o jogo já vai continuar. Rápido, eu tenho que sair daqui. Depressa, tiazinha, segura em mim, segure firme. Temos que ir mais longe que pudermos dessa escuridão. Tiazinha,
Por que você está me puxando pra baixo? Ei, tá tudo bem com você? Mas o que é isso? Tiazinha começa a chorar pedindo desculpas e diz que ela falhou. Será possível? Foi naquele momento que as luzes se apagaram. Metade do corpo dela foi tomada pela escuridão. O boneco fica rindo, falando que isso é muito divertido. Tiazinha, eu sinto muito. Nas últimas palavras dela, ela fala que ela não pode morrer ali, porque o filho dela ainda tá perdido. Mas o que é aquilo ali? Seria possível? São os anéis da tiazinha. Então assim que você morre, você dropa os seus itens. Eu não posso deixar os anéis dela aqui, eu tenho que levar comigo. De repente ele escuta uma voz falando que as 3 vidas natais da herança foram ativadas. Mas essas memórias são as memórias da tiazinha procurando o filho dela. Tiazinha, eu sinto muito. Eu realmente sinto muito, não consegui te ajudar. Por favor, deixe de lado essa obsessão e descanse em paz. Enquanto isso, em um outro lugar, alguém fala que uma pessoa obteve um destino especial. Uma outra pessoa pergunta se apareceu alguém com um novo destino especial. Lagartixa pergunta pro mestre dele, o Encapuzado, se ele tá feliz com o jogo de hoje. Encapuzado fala que parece que uma vida natal interessante apareceu. Lagartixa diz, mas parece que ainda tá na fase de herança e que não sabe se aquela habilidade vai evoluir, mas que o Encapuzado pode esperar por isso. Encapuzado fala que prefere os olhos dele ao invés da habilidade de devorar. Lagartixa fica meio sem saber o que responder. Encapuzado fica encarando ele. De repente começa a rir da cara da lagartixa. Encapuzado fala pra ele que ele não precisa se preocupar, contanto que a chave ainda esteja nas mãos dele. Ele nunca vai machucar o lagartixa. Pergunta se o lagartixa entendeu o que ele tá falando. Ele fala que escutou muito bem. Lagartixa fica tremendo em silêncio. Voltando pro jogo, o boneco fala que nenhum deles são divertidos porque eles não estão marcando falta, que isso tá muito chato. Parece que se ninguém cometer falta não há como progredir. O resultado vai ser o mesmo que aconteceu com a tiazinha, sendo engolida pela escuridão. Pescocinho de repente começa a ficar ofegante. Diz que no fim das contas ele acabou ficando em último lugar. Pensa por que ele não tá fazendo nada. Se ele não agir rapidamente ele vai ser engolido pelaquela escuridão. E se isso acontecer vai ser tarde demais. Então ele começa a levantar a cabeça e um mosquito de repente começa a sair do pescoço dele. Aquele mosquito vai voando em direção ao pessoal. Homem de madeira, 1, 2, 3. Não fale, não se mova, não fale, não se mova. Todo mundo para de repente e eu consigo ver uma luz lá na frente. Se continuarmos assim, vamos vencer esse jogo. O mosquito vai passando por eles, começa a passar do lado tatuado e fica olhando pra ele. O boneco fica indignado, falando que nenhum deles tá se movendo e cometendo falta. Por causa disso, ele já tá ficando com raiva deles. O mosquito continua indo em direção a alguém. Parece que ele decidiu que o primeiro alvo dele vai ser o Shirogami. Já dá uma ferroada na perna dele. Aquela ali ele sentiu até na alma. Ele acaba caindo no chão se perguntando o que aconteceu, que isso dói muito. O boneco fala que parece que uma pessoa cometeu uma falta, que ele tá muito feliz por isso, que agora o de cabelo branco vai sofrer o castigo dele. Pescocinho pensa que o plano dele foi um sucesso. O boneco já vai soltando o Morotó pra cima do Shirogami. Ele fala que parece que não vai ter jeito, ele vai ter que lutar, mas que aquilo ali vai ser o suficiente pra acabar com aquele Morotó. Mas o que? Ele vai usar uma pistola de água pra acabar com aquele bicho? Já começa a apertar o gatilho da pistola. A pistola de repente se transforma numa bazuca gigantesca. Shirogami fala pro Morotó engolir esse tiro dele. Depois daquele tiro, o Morotó não vai ter como sair vivo dali. Já vai dando a bazucada na direção do Morotó. Tiro pega bem na cabeça dele. Morotó começa a gritar. Um fumaceiro vai saindo da boca dele. Morotó acaba caindo inconsciente. Aquela pistola, na verdade, era tão poderosa desse jeito. O boneco fica falando pro Morotó levantar. Se ele não conseguir vencer aquelas pessoas essa noite, ele não vai ter mais comida. Algo de repente começa a acontecer com o corpo do Morotó. Aquela casca dele vai rasgando. De repente, um grilo diferenciado sai do corpo do Morotó. Mas o que? Aquele Morotó ainda consegue evoluir? O grilinho vai se movendo, começa a fazer uns barulhos estranhos pro Shirogami. Ele se pergunta por que aquele bicho não tá morto ainda. Se ele não morreu antes, agora ele vai garantir que isso aconteça. Começa a dar um bocado de tiro na direção do grilinho. O tiro começa a explodir de onde o grilo tava. Mas então uma perna aparece no meio daquela fumaça. O grilinho diferenciado começa a voar. Shirogami diz que esse bicho parece ser mais resistente que ele esperava. Parece que essa luta não vai ser tão fácil assim.